coração aflito sempre procura uma saída imediata. Quando a vida parece fugir das mãos, o desespero toma espaço e a mente se enche de cenários ruins, como se o pior fosse inevitável. É como se cada pensamento se tornasse uma batalha e o peso da incerteza apertasse o peito até tirar o ar. Talvez você conheça bem essa sensação. A angústia que chega sem pedir permissão, a ansiedade que sussurra que nada vai dar certo e o medo que tenta convencer de que Deus se esqueceu de você. Mas é justamente nesse momento, quando tudo parece fora de controle, que o Senhor fala de forma mais direta. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa não é uma frase bonita para aliviar o coração. É um convite divino. Deus não está pedindo que você finja que não tem problemas. Ele está dizendo: entregue para mim, porque eu sei o que fazer com isso. O grande problema é que o ser humano tenta segurar o controle a qualquer custo. Quanto mais a situação escapa das mãos, mais cresce a vontade de resolver sozinho. Só que, quanto mais tenta, mais se afoga. A ansiedade se alimenta exatamente disso, da tentativa de carregar um fardo que não foi feito para os seus ombros. Esse peso pertence a Deus. E enquanto você tenta resolver tudo pela força, Ele está apenas esperando que você solte. Mas soltar dói. Entregar o controle exige confiança. E confiar em algo que não se vê é o maior desafio da fé. A mente pede provas. A fé pede entrega. Muitas vezes a oração é feita com os lábios, mas o coração ainda está tentando resolver o que acabou de entregar. É por isso que a paz demora. Não porque Deus não age, mas porque ainda não deixamos Ele agir. Ele está dizendo: filho, confia. Enquanto você perde o sono, eu continuo trabalhando. O cuidado de Deus é real, mesmo quando invisível. Ele não precisa anunciar o que está fazendo para estar agindo. Ele não precisa mostrar os bastidores para provar que tem tudo sob controle. A fé é justamente o ato de descansar, mesmo sem entender. E talvez seja isso que Deus esteja te chamando a viver hoje. Descansar, mesmo no meio do caos. Respirar fundo e dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Porque essa é a essência da fé. Acreditar que o cuidado de Deus é maior do que a dor do agora. Mesmo que tudo pareça desorganizado, o amor dele continua firme. Mesmo que o silêncio pareça abandono, ele continua observando cada detalhe. E mesmo que nada mude por fora, o cuidado dele está sustentando você por dentro. Então, antes de continuar este vídeo, quero te pedir algo. Se essa mensagem já está falando ao seu coração, escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você. E se ainda não faz parte dessa comunidade de fé, se inscreva agora no canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com a palavra e fortalece o projeto. E se quiser se aproximar ainda mais, entra no grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Lá nós compartilhamos mensagens exclusivas, orações e palavras de encorajamento diárias. Você não está sozinho. Enquanto você assiste, Deus está cuidando de tudo o que você não consegue controlar. O coração aflito sempre procura uma saída imediata. Quando a vida parece fugir das mãos, o desespero toma espaço e a mente se enche de cenários ruins, como se o pior fosse inevitável. É como se cada pensamento se tornasse uma batalha e o peso da incerteza apertasse o peito até tirar o ar. Talvez você conheça bem essa sensação. A angústia que chega sem pedir permissão, a ansiedade que sussurra que nada vai dar certo e o medo que tenta convencer de que Deus se esqueceu de você. Mas é justamente nesse momento, quando tudo parece fora de controle, que o Senhor fala de forma mais direta. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa não é uma frase bonita para aliviar o coração. É um convite divino. Deus não está pedindo que você finja que não tem problemas. Ele está dizendo: entregue para mim, porque eu sei o que fazer com isso. O grande problema é que o ser humano tenta segurar o controle a qualquer custo. Quanto mais a situação escapa das mãos, mais cresce a vontade de resolver sozinho. Só que, quanto mais tenta,
mais se afoga. A ansiedade se alimenta exatamente disso, da tentativa de carregar um fardo que não foi feito para os seus ombros. Esse peso pertence a Deus. E enquanto você tenta resolver tudo pela força, Ele está apenas esperando que você solte. Mas soltar dói. Entregar o controle exige confiança. E confiar em algo que não se vê é o maior desafio da fé. A mente pede provas. A fé pede entrega. Muitas vezes a oração é feita com os lábios, mas o coração ainda está tentando resolver o que acabou de entregar. É por isso que a paz demora. Não porque Deus não age, mas porque ainda não deixamos Ele agir. Ele está dizendo: Filho, confia. Enquanto você perde o sono, eu continuo trabalhando. O cuidado de Deus é real, mesmo quando invisível. Ele não precisa anunciar o que está fazendo para estar agindo. Ele não precisa mostrar os bastidores para provar que tem tudo sob controle. A fé é justamente o ato de descansar, mesmo sem entender. E talvez seja isso que Deus esteja te chamando a viver hoje: descansar, mesmo no meio do caos. Respirar fundo e dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Porque essa é a essência da fé. Acreditar que o cuidado de Deus é maior do que a dor do agora. Mesmo que tudo pareça desorganizado, o amor dele continua firme. Mesmo que o silêncio pareça abandono, ele continua observando cada detalhe. E mesmo que nada mude por fora, o cuidado dele está sustentando você por dentro. Então, antes de continuar este vídeo, quero te pedir algo. Se essa mensagem já está falando ao seu coração, escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você. E se ainda não faz parte dessa comunidade de fé, se inscreva agora no canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com a palavra e fortalece o projeto. E se quiser se aproximar ainda mais, entra no grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Lá nós compartilhamos mensagens exclusivas, orações e palavras de encorajamento diárias. Você não está sozinho. Enquanto você assiste, Deus está cuidando de tudo o que você não consegue controlar. Há momentos em que o silêncio de Deus é ensurdecedor. Você ora, espera, chora, mas parece que nada muda. O coração começa a se perguntar: será que Ele ainda está me ouvindo? Será que esqueceu de mim? Mas o céu não fica em silêncio porque se ausentou. Ele se cala porque trabalha em profundidade. Enquanto você não vê movimento, Deus está movendo tudo o que precisa ser ajustado nos bastidores da sua história. A palavra diz em Salmos 121:4: Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. Isso significa que o Deus que cuida de você nunca fecha os olhos, nunca perde o controle, nunca se distrai. Enquanto você dorme, Ele vela. Enquanto você chora, Ele observa. Enquanto você duvida, Ele continua agindo. O cuidado de Deus não depende daquilo que você vê, mas daquilo que Ele é. E Ele é fiel. Há bênçãos que chegam de forma tão discreta que você só percebe quando o tempo passa. Situações que pareciam travadas começam a se abrir. Pessoas que se afastaram dão lugar a novas conexões. Caminhos antes impossíveis começam a se desenhar. Mas o curioso é que tudo isso acontece sem barulho, sem anúncio, sem aviso. É o cuidado invisível de um Deus que prefere agir no silêncio, para que ninguém roube a glória que pertence a Ele. Quantas vezes você pediu algo e não recebeu, e só mais tarde percebeu que aquilo te teria ferido? Quantas portas você implorou para que se abrissem, e hoje agradece porque elas ficaram fechadas? Esse é o cuidado invisível, o não que te protege, o espera que te amadurece, o ainda não que te prepara para algo maior. Deus não nega bênçãos, Ele as agenda no tempo perfeito. O coração impaciente luta contra esse processo. A mente tenta entender cada silêncio, como se o amor de Deus precisasse se provar o tempo todo. Mas a fé aprende a descansar, mesmo sem explicação. Porque o cuidado divino nem sempre é visível, mas é constante.
Deus está te guardando de coisas que você nem imagina, livramentos que você nunca verá, decisões que Ele impede para preservar o seu futuro, situações que Ele muda de rota antes mesmo de chegarem até você. O invisível, na verdade, não é vazio. É o espaço onde Deus trabalha. É ali, nas partes que você não entende, que Ele está alinhando pessoas, tempos e lugares. É ali que Ele está te preparando para carregar a bênção que ainda não chegou. O silêncio de Deus não é descuido. É estratégia. Ele se cala para ensinar confiança. Ele demora para revelar fidelidade. Ele permite o escuro para que você aprenda a andar pela fé, não pela vista. E se você parar um instante, vai perceber que mesmo sem sinais visíveis, há evidências sutis do cuidado divino. O fôlego que te sustenta, o consolo que chega de repente, a paz que brota em meio à dor, o abraço de alguém no dia certo, a força que você nem sabia que ainda tinha. Esses são lembretes silenciosos de que o céu ainda está ativo sobre a sua vida. Por isso, respire fundo. Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende. O invisível é o palco do milagre. Quando tudo parece parado, é porque o céu está montando a cena do recomeço. Então não desanime pelo silêncio. Ele não é ausência. É prova de que há algo sendo preparado com tanto amor que ainda não pode ser revelado. E no tempo certo, o que hoje está escondido será revelado em glória. O cuidado invisível se tornará visível, e você entenderá por que precisou esperar. E se a tempestade não passar hoje? E se o vento continuar soprando forte amanhã? E se Deus não acalmar o mar imediatamente? É nesse ponto que a fé verdadeira é testada. A fé que confia quando não vê, que se mantém firme mesmo quando o barco parece estar afundando. Porque às vezes o milagre não é o mar se acalmar, é você permanecer de pé em meio às ondas. Muitos acreditam que a presença de Deus é evidenciada apenas quando tudo se resolve. Mas, na verdade, a presença de Deus se manifesta mais intensamente quando tudo parece estar desmoronando. Foi no meio da tempestade que os discípulos conheceram o poder real de Jesus. Antes, eles o viam como mestre. Depois da tempestade, o reconheceram como Senhor sobre tudo. Há momentos em que Deus não remove a tempestade. Ele te fortalece para atravessá-la. Ele não muda o cenário, mas muda o seu interior. Ele não tira o peso, mas te dá novos ombros para carregá-lo. E é nesse processo que a fé deixa de ser uma teoria e se torna uma experiência viva. Paulo, em 2 Coríntios 12, pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. Mas a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Percebe? O poder de Deus não se mostra na ausência da dor, mas no meio dela. O poder de Deus não se revela quando tudo dá certo, mas quando você continua crendo mesmo sem entender. Se você está passando por uma tempestade que parece não ter fim, entenda. Ela pode não ter vindo para te destruir, mas para te amadurecer. Deus está te treinando para águas mais profundas, te moldando para uma fé que não depende de circunstâncias. Por isso, não desista. Continue orando mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Continue confiando mesmo quando a resposta demora. Continue adorando mesmo quando o coração dói. Porque o céu se move por meio da perseverança. Jesus está no barco, e se ele está aí, o barco não vai afundar. Pode balançar, pode entrar água, pode até parecer que vai virar. Mas o barco onde Jesus está nunca naufraga. Se essa palavra está falando com você, comenta agora. Eu não vou desistir no meio da tempestade. E se quiser que oremos juntos, deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se quiser apoiar esse ministério, confira os produtos na descrição e entre no grupo do WhatsApp do Jesusflix. O link está logo abaixo. Toda tempestade tem um fim. Nenhuma nuvem escura permanece para sempre. Nenhum trovão dura a vida inteira. Pode demorar um pouco, mas o sol volta a brilhar. E quando ele brilha depois da tempestade, ele parece ainda mais intenso,
mais bonito, mais cheio de propósito. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma cada lágrima em uma semente de renascimento. Ele pega o caos e faz nascer algo novo. A tempestade que você enfrentou pode ter tirado coisas, mas também revelou o que realmente importa. Pode ter te deixado cansado, mas também te tornou mais forte. Pode ter te quebrado por fora, mas te reconstruiu por dentro. Os discípulos, depois da tempestade, não eram mais os mesmos. Eles conheceram Jesus de uma forma que só quem passa pelo vento e pelo medo consegue conhecer. A experiência com a dor os levou a uma fé mais madura, mais sólida, mais profunda. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer transformar sua dor em testemunho, sua luta em vitória, sua tempestade em palco de milagre. Ele quer que, quando você olhar para trás, consiga dizer: valia a pena passar por tudo aquilo, porque agora eu conheço o poder de Deus de um jeito que jamais conheceria se tivesse vivido em calmaria. Você não vai sair dessa tempestade como entrou. Vai sair mais forte, mais sensível, mais cheio da presença de Deus. Vai sair com um brilho diferente no olhar, o brilho de quem passou pelo fogo e foi purificado. O brilho de quem descobriu que, quando tudo parecia perdido, Deus estava no controle o tempo todo. Então respira. O vento vai cessar. A chuva vai diminuir. O mar vai se acalmar. E quando o silêncio vier depois da tempestade, você vai perceber que Jesus nunca te abandonou. Ele só estava te ensinando a confiar, mesmo quando não havia sinal algum de calmaria. A tempestade vai passar, e quando ela passar, o céu da sua vida vai estar ainda mais bonito. Se essa palavra falou com o seu coração, comenta aqui. Eu creio que o céu vai clarear. Deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar com você e por você. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que está enfrentando uma tempestade. E se quiser ajudar o Ministério Jesus Flix a continuar alcançando vidas, confira os produtos na descrição e entre no nosso grupo do WhatsApp pelo link abaixo. Porque quando Jesus está no barco, nenhuma tempestade dura para sempre.